essa nova pena maior irá dissuadir um monte de homens, não, Sim. que são a minoria da minoria da minoria, que praticam feminicídio, a cometerem o crime. E você me disse... Você me disse uma coisa que me deixou... Vamos ver se eu lembro aqui. Surpreendido. Não, diga o que você pensa, então, pronto. Primeiro, acho que a gente falou eu falei que eu concordava um pouco com uma entrevista que a ministra Daniela Teixeira deu, né, falando que nenhum feminicida pensa na lei na hora que ele, né, tá cometendo um feminicídio. Acho que tem essa dimensão. Mas eu acho que eu fui muito pela linha do abolicionismo penal também, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em feminicídio, quando a gente pensa na própria Lei Maria da Penha, no Brasil, a gente foca muito na questão da punição, né? Preciso punir e prender os agressores e tudo mais. Pensando na lógica abolicionista penal, a Lei Maria da Penha, ela também, ela não é uma lei premiada ao acaso, né? Ela é uma lei integral, que ela vai pensar todas as dimensões, desde educação nas escolas, que foi inclusive impedido de avançar um projeto que prevê educação em gênero nas escolas. Ela vai pensar em respaldo e acolhimento para essa mulher que foi vítima de violência, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela poderia nos ajudar, inclusive, a evitar que uma série de feminicídios acontecessem, né? Muitas das mulheres que foram assassinadas, inclusive, tinham boletim de ocorrência, elas procuraram as autoridades, né, para garantir a sua segurança e nem por isso suas vidas foram preservadas, né? Essas mulheres acabaram sendo vitimadas, né? Então, eu sempre fico, quando eu penso nessa dimensão, eu sempre Não interrompa, não perca o fio. O que você está querendo dizer é que a Lei Maria da Penha, ela acaba sendo um pico de punitivismo, digamos, porque se deixou de fazer um monte de coisa antes. Porque se deixou de fazer um monte de coisa antes. Né? Eu acho que é isso. É claro que, quando você vai pensar assim, quando a gente vai conversar com as feministas históricas, né, com as nossas mais velhas, elas sempre falam assim, elas sempre recontam pra gente todo o processo de formulação da Lei Maria da Penha, né? Todo um acúmulo dessa luta que culminou na Lei Maria da Penha. E toda a discussão do movimento feminista, ela estava muito baseada nessas ações de prevenção, né? Qual a questão para o movimento feminista? Como prevenir a violência, né? Como garantir que a violência não chegue em níveis de violência física e até do assassinato dessas mulheres, até do feminicídio, né? Então, a gente está num país que aprova-se uma lei que aumenta a pena para feminicídios, mas que a gente não investe, por exemplo, na construção de casas-abrigo, né, que são coisas emergenciais para uma mulher que está em situação de violência, chama a polícia, para onde ela vai? Se ela não tem para onde ir, se ela não tem um familiar que pode acolher, para onde ela vai, né? A gente não tem. A gente tem pouquíssimas casas de passagem, que são essas casas que a gente chama de passagem, porque são os espaços que essas mulheres vão ficar por alguns dias até elas serem realocadas para algum abrigo sigiloso, né, de endereço sigiloso. A gente tem pouquíssimas no Brasil, tanto casas de passagem quanto casas-abrigo. A gente tem pouquíssimos equipamentos que vão fazer um atendimento integral dessa mulher quando ela é vítima da violência, né? Então, com poucos psicólogos, né? Então, pouquíssimo ou zero atendimento psicossocial, né? Pouquíssimo atendimento ou feito de maneira precária. Encaminhamento dessas mulheres para que elas construam a sua autonomia econômica, né? Então, em geral, o curso é de panificação, nada contra, né? Mas, assim, como que a gente amplia o leque de formação e garantia de emprego e renda dessas mulheres, né? Então, acho que tem uma série de coisas que a gente poderia fazer antes, né? Claro que eu sou abolicionista penal, eu quero o fim das prisões, eu quero o fim, né? Mas eu sei também que a gente precisa de outras transformações para isso acontecer. Enquanto isso não acontece, como que a gente efetivamente previne esses casos de violência, né? E eu sempre lembro de uma pesquisadora também indiana, que eu sempre acabo esquecendo o nome dela, vou para as entrevistas, esqueço. Mas que naquela época de ondas de estupros na Índia, ela foi estudar os violadores, né? Ela foi estudar os agressores. Todo mundo questionou, para que você vai estudar esses caras e tal? Eu quero ir lá conversar com eles, entender. E ela chegou à conclusão, né? A conclusão da pesquisa dela mostra que a maioria deles não estava preso, e não achava justa a prisão. Eles não conseguiam entender por que eles estavam presos. Porque eles achavam que aquela violência era justificada. Ela me olhou de um jeito, ela estava com a roupa X. Então, a discussão dela era o seguinte, o que vai acontecer depois que esse homem cumprir 10 anos de
de prisão. Assim. Continua sendo o nível de consciência não mudou, nem dele, nem da sociedade. Nem dele, nem da sociedade, às vezes até piorou, né? Porque então você está me dizendo, não perco o fio de novo, você está me dizendo que, paradoxalmente, a Lei Maria da Penha também revela se não uma falência, um conjunto de coisas que deixaram de ser feitas. Um conjunto de coisas. Deixam de ser feitas. A Lei Maria da Penha, ela nos ajuda a entender que uma série de coisas não são feitas, porque se você vai ler a lei inteira, ela pensa todo um ciclo. Né? Por isso que a educação de gênero nas escolas era tão importante, as pessoas achavam que a gente estava ensinando qualquer outra coisa. Não, era ensinar uma menina a compreender que ela passava por uma violência. Né? E como ela tinha que reportar isso, como ela podia prevenir isso, né? Então, a gente está falando disso, né? Quando a gente fala de educação em gênero nas escolas. Porque a gente demora muito tempo para entender, inclusive, quando as violências não são tão explícitas, né? Quando não é violência física, você fica muito tempo pensando, será que foi? Né? E a gente conhece até em espaços do movimento feminista, mulheres que passaram por violência sexual, passaram por violências físicas, elas não entendem que aquilo era uma violência. Né? Só quando elas estão naquele espaço que elas entendem que aquilo ali é algo para além dos limites do respeito a ela enquanto ser humano, né? E tudo mais. Então, é disso que se trata, educação em gênero nas escolas, né? E isso foi impedido uma discussão que foi impedida de avançar no Brasil, né? Por uma série de fake news e deturpações e disputas que a gente tem, políticos ideológicas que a gente tem, né? Então, acho que antes da gente pensar nessa via da punição, a gente simplesmente abandonou outras coisas. Mesmo que a gente vai pensar em outras dimensões da violência nas cidades, né? A gente tem poucos espaços de mediação de conflito, por exemplo, né? Eu sempre uso como exemplo, claro que a gente pode pensar exemplos mais tensos, né? Mas eu sempre uso como exemplo a minha rua da minha casa. Quando eu me mudei pra lá, tem uma vizinha que ela tem 5 cachorros. Inclusive, se ela estiver vendo. Hoje a gente tá de parceiraças, porque agora eu tenho 2 cachorros. Mas ela tem 5 cachorros. E eu trabalho lendo, escrevendo, né? E tudo mais. E pandemia, aquela coisa. Eles gostam de latir, eu sei. Eles gostam de latir. E aí juntava os 5. De noite, então, eles adoram. Nossa, latindo. Eu fiquei pensando, cara... Agora a gente se junta, né? Eu já solto os meus 2 e são 7 cachorros latindo na rua. Mas eu ficava pensando assim, será que eu bato na porta dela para falar assim, olha, desculpa, é que eu tô trabalhando de casa, tal. Eu falei, como que ela vai receber isso, né? Eu dou formicida pro cachorro comigo. Eu adoro bichinhos, adoro animais também. Eu tô de sacanagem. Não, sim, total. Mas eu ficava pensando assim, quem que pode mediar isso, assim? E eu comecei a ver que outros vizinhos também se incomodavam, porque às vezes ela saía, ficava até tarde, era 10, 11 da noite, os cachorros ainda estavam latindo e tal. E você não tem a quem recorrer que não seja a polícia. Você não tem um espaço que possa me ajudar a mediar essa questão. Tem um corpo intermédio um instrumento intermédio entre você e a polícia. Você não tem. Aí quando você chama o policial também fala assim, mas eu posso fazer o quê? Assim, eu levo preso o cachorro, né? Assim, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Prendo a dona, porque o cachorro dela late, mas não pode também. Né? Mas eu não quero que a minha vizinha seja presa porque os cachorros dela latem, entendeu? Eu quero resolver de uma outra maneira. Talvez a gente combinar uns horários. Então, eu acho que é isso, assim. Acho que começar que nós somos uma sociedade que entende o conflito. O conflito, ele precisa ser resolvido de uma maneira punitiva, né? E nem sempre é dessa maneira, né? Então, acho que no caso de leis relacionadas a gênero, relacionadas à questão das mulheres, eu, inclusive, tenho uma posição que eu acho que não é tão popular, assim, no movimento feminista, que eu acho que a gente tem que trabalhar também em formação dos homens, assim, sabe? Eu acho que, claro que você vai pensar um ministério e uma secretaria das mulheres focada em formular políticas para as mulheres, né? Mas se as mulheres são afetadas por essa violência fruto do patriarcado, né? Como que você pensa, por exemplo, um homem que não tem nenhum espaço para ele refletir que a linguagem não é da violência, aliás, isso que a linguagem não é do abuso? É muito corajoso da sua parte, porque os homens também são vítimas. Atenção, presta atenção. Um homem que agrediu a mulher, estou dizendo que ele é a vítima. Estou dizendo que ele é vítima de uma criação também. Ele é vítima de um conjunto de valores. Ignorância, inclusive. A ignorância oprime também. E oprime, inclusive, o agressor. Porque isso não quer dizer que ele não deva ser punido. Mas esse trabalho de educação é fundamental. É fundamental. Eu sempre vejo essa questão, acho interessante quando sempre tem uma polêmica todo ano no Brasil que é sobre a tal da lei da palmada, né? Se pode bater em criança, se não pode bater em criança. E as pessoas normalizam tanto que é assim, eu apanhei da minha mãe e tô vivo.
Tá, mas quantos traumas você tem, assim? Como é que tá a sua terapia, entendeu? Há quantos anos você tá fazendo terapia por essa questão? E às vezes o sujeito é um notório psicopata e diz, apanhei da minha mãe e não me aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu me tornei muito bom em esquiva. A minha avó jogava um salto em mim e eu... Então, acho que a gente tem que pensar todas essas dimensões, né? A gente é uma sociedade que naturaliza a violência, né? Porque, enfim, surgimos na violência, enfim... então, acho que tem que pensar todas essas dimensões. E no caso dessa questão do feminicídio, eu acho que vale mais, por exemplo, a gente investir nas guardas Maria da Penha, que estão trabalhando prevenção, né? Para essa mulher saber que no momento em que ela se sente ameaçada, ela vai ter acolhimento, ela vai ter para onde ir, os seus filhos vão ter para onde ir, vai ter resposta do seu processo. E eu acho que até a gente pensar essa dimensão de que essa violência, ela acontece no âmbito familiar, né? Muitas vezes, eu lembro que, agora eu não vou lembrar de qual movimento que foi, a gente chegou a fazer uma sondagem, não sei se chegou a ser uma pesquisa, mas muitas mulheres tinham dificuldades, inclusive, de acionar a polícia, assim, porque é uma violência que está acontecendo dentro da sua casa, com uma pessoa que você conhece, né, que você tem relação. Muitas vezes o marido é o provedor. Muitas vezes o marido é o provedor. Filho. Muitas vezes você pergunta, assim, ela quer que a violência acabe, não necessariamente que ele seja preso, que ele seja encaminhado. Então, muitas mulheres acabam demorando, né, para denunciar, porque elas acham que tem outras maneiras de resolver, porque a gente está falando da dimensão familiar, de uma série de afetos, que né? Não deixa de ser o Estado, né, coativo entrando no espaço É uma agressão afetivo. Do Estado. É uma agressão do Estado também. Então, num espaço afetivo, em que a mulher está sendo agredida, claro. Mas são duas esferas distintas que se cruzam ali, né? E eu acho que isso se dá também porque a gente sempre foca muito no agressor, né? E uma questão que o abolicionismo penal questiona é que a gente precisa focar mais nas vítimas, né? Em acolher mais as vítimas, em pensar esse acolhimento, essa reparação a essa vítima, né? A gente joga tudo para o agressor. Então, todo mundo fala, então tinha, sei lá, agora... Tô falando disso porque eu comecei a assistir o filme lá do Maníaco do Parque, né? Então virou o Maníaco do Parque. Cadê a memória dessas vítimas, né? Cadê... Então, assim, acho que a gente acaba, muitas vezes, trocando o que deve ser o nosso foco. E eu não tô falando que não deve ter responsabilização, né? Muito pelo contrário. É preciso responsabilizar uma pessoa que rompe com um código, né, com um contrato, com uma série de regras que a sociedade estabeleceu de convivência. Essa pessoa precisa ser responsabilizada. Mas eu acho que a gente precisa ser mais criativo nessas responsabilizações, que não seja só essa via punitiva, que não leva a nenhuma reflexão sobre o crime que foi cometido, né, sobre a contravenção ali, a violência que foi cometida, e a gente esquece dessas pessoas que precisam ser acolhidas, das vítimas que precisam ser acolhidas. Ô, Valfridão, como te chama um nosso amigo, você falou do abolicionismo penal. Né? Na área desse moço aqui, né, ele não é exatamente um advogado da área criminal, mas ele é bom nisso também. Uma obra chamada Os Delitos e das Penas organiza o pensamento. E ainda acho insuperável, acho nos fundamentos, né, do Beccaria, quer dizer. Você tinha 26 aninhos quando escreveu, eu fiquei tão humilhado outro dia. Mas os caras não tinham Instagram, não tinha Netflix. Não tinha Netflix. Não tinha... Como eu esses dias vendo a obra do João do Rio, por conta da Flip. Falei, gente, o cara com essa idade escreveu tudo isso, eu não escrevi nada. Ainda que muita coisa... Rambo, né? 18 anos. Não, ele até viveu um pouco mais, mas ele parou de escrever com 17. Pronto, eu já escrevi tudo, tá ótimo, agora vou traficar armas. É isso mesmo, E vou destruir a família do Verlaine, que ele aproveitou também. É isso mesmo. Né? Transou com o Verlaine, gente, foi uma tragédia. Acho que gostava. Era um católico. Gostava. O Beccaria estabelece ali, bom, a pena, o delito é esse, a pena é essa, ele estabelece um fundamento para punir as pessoas segundo o seu crime. Não é essa tara de hoje, fez o quê? Varou sinal, mata ele. Não, pera. Não é matar ele porque ele varou um sinal. Varou sinal, matou uma pessoa. Bom, então aí nós... O que é o abolicionismo penal? Porque abolir é abolir. Abolir é não ter pena. Ou não é isso? O que é o abolicionismo penal? Porque quando dito assim, fica parecendo assim que vão olhar para você e falar liberou assim, geral. Essa daí tá querendo o quê? Liberar Liberdade para... Aí eu comecei, liberdade para estrupo, liberdade... Começa, né? O estrupador, não sei o quê. Sim. E não é isso que vocês querem, Não é, obviamente. não.
que é o abolicionismo penal? Então, o abolicionismo penal, primeiro que ele é um movimento, né? Ele não é um... Porque dentro desse movimento você tem diversas linhas teóricas de pensamento. Então, você tem um abolicionismo penal anarquista, você tem um abolicionismo penal marxista, né? Você tem um abolicionismo penal liberal, né? São várias as vertentes. Que, na verdade, elas vão sempre no sentido de abolir as prisões, abolir a pena, né? Hoje em dia a gente fala até em abolicionismo penal policial, né? Então também se fala disso. Mas é claro que eu acho que tem... E eu tenho refletido... Muito interessante vocês me fazerem essa pergunta. Eu tenho refletido muito sobre isso para tentar escrever um livro pensando o abolicionismo penal a partir do Brasil, né? Pensando a partir daqui, porque a gente tem muitos... a gente tem vários teóricos brasileiros que pensam isso, mas estou pensando nessa perspectiva antirracista, né, dialogando com obras de ativistas intelectuais negros. Então, você tem esse objetivo, então você vai ter um abolicionismo penal liberal que vai pensar mais no âmbito da individualidade da pena, né, numa perspectiva mais individual. Você tem um abolicionismo penal marxista que vai pensar as prisões como um mecanismo, como uma ferramenta do complexo industrial penal, policial e carcerário, né, que está linkada com uma discussão de capitalismo racial, né? Então, o que o abolicionismo penal está dizendo é que, assim, essas experiências... Pode prender burguês, né? Ele vai ser reeducado. Tem algumas mas é que assim, tem algumas contribuições do abolicionismo penal que são muito interessantes, que às vezes a gente acaba... Não, imagina! Que a gente às vezes acaba esquecendo, que é, por exemplo, para os abolicionistas penais, vale mais a pena você focar, por exemplo, no combate a crimes de colarinho branco do que necessariamente outros tipos de crimes que podem ser discutidos e resolvidos na esfera civil, por exemplo, né? Então, assim, se você for comparar qual é o maior mal à sociedade, né? É uma pessoa que rouba bilhões, né? Ou uma pessoa que, sei lá, passou no farol vermelho à noite, né? E acho que a gente até conversava também esses dias, né? Eu falei assim, tem uma tara das pessoas pela punição, né? Então, eu fico pensando principalmente em crimes de corrupção, né? Você pensa, não vou aqui citar nomes, você pensa num político, o cara tem 80 e tantos anos, as pessoas têm que prende o cara... E eu Canalha acho, também fica de cabelo branco, tem que prender. E pro abolicionismo penal, por exemplo, o que, toma a grana que funciona, dele, pega a grana dele, né? Porque a grana que a maneira como ele enriqueceu ilicitamente com a sociedade, precisa ser devolvido para a sociedade. Então, uma maneira de você reparar esse crime à sociedade é você retornar aos cofres públicos esse dinheiro que foi desviado. Isso é mais efetivo, porque isso vai virar política pública. Você me permite uma síntese, abolicionismo penal não quer dizer ninguém fala, aconteceu, tá tudo certo, vamos pra rua e vamos comemorar. Não é isso. Não é isso, é que as formas de responsabilização são diferentes, né?